Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muito bom dia. Iniciamos a nossa oração da manhã neste dia 29 de janeiro do ano da graça 2021. Fazemos-lo na igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. Somos uma igreja criada a partir do sonho. Como diz o poeta, o homem sonha e Deus quer, a obra nasce. Mas a partir do sonho, do trabalho, do sacrifício, do esforço, sinal da devoção e da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E a nossa igreja, na cidade de Kingston, é mais um sinal desta força interior dos imigrantes de língua portuguesa, assim como em tantos outros lugares no norte da América, onde edificaram, onde construíram tantas igrejas, sinal do amor, devoção a Deus e a Jesus Cristo. E cada vez que falamos nisto ou pensamos nisto, é uma forma de louvarmos, agradecermos, darmos graças a Deus pelo esforço de tantos imigrantes católicos de língua portuguesa que se espalharam pelo mundo, às vezes incompreendidos, não bem aceitos pelas autoridades, sobretudo dos países onde viemos, tantas vezes esquecidos, tantas vezes menosprezados, tantas vezes, a maior parte das vezes, sem lhe ser dada nenhuma importância ou relevância ou reconhecimento. Mas não é lamentações que a vida se constrói, é olhando para a bondade de Deus. E nós hoje vamos rezar nesta manhã um cântico de Jeremias que fala de lamentações no tempo de fome e de guerra. O cristão, aquele que acredita, muitas vezes sendo colocado em encruzilhada sem saber para onde se dirige, lamenta-se, e sobretudo no tempo de fome e de guerras. Mas a confiança em Deus nunca nos pode abandonar. Apesar das dificuldades serem muitas, nós não nos podemos abandonar na mão de Deus. Mas também sabemos pela história que muitas das desgraças que caíram sobre a humanidade foram causadas por outros homens, por opções erradas, por terem convencido a maioria ou impondo certas teorias que levaram a grandes consequências da humanidade. Mas Deus respeita a nossa liberdade, mas depois, mais à frente, dá-nos a mão. E neste cântico de Jeremias, capítulo 14, versículos 17 a 21, o salmista, o profeta, lamenta-se em tempo de fome e de guerra. E diz assim: os meus olhos, noite e dia, choram em lágrimas sem fim, pois sofreu um golpe horrível, foi ferida gravemente a virgem filha do meu povo. Se sai para os campos, eis os mortos à espada. Se entram na cidade, eis as vítimas da fome. Até o profeta e o sacerdote perambulam pela terra, sem saber o que se passa. Rejeitaste por acaso a Judá inteiramente? Por acaso a vossa alma desgostou-se de Sião? Porque feriste o vosso povo de um mal que não tem cura. Esperávamos a paz, e não chegou nada de bom. E o tempo de reerguer-nos, mas só vemos o terror. Conhecemos de nossas culpas e os nossos ancestrais.
pois pecamos contra vós por amor do vosso nome. Ó Senhor, não nos deixeis. Não deixeis que se profane o vosso trono glorioso. Recordai-vos, ó Senhor, não rompais a vossa aliança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, conhecemos as nossas culpas, pois pecamos contra vós. O Cântico de Jeremias é um cântico de lamentação em tempo de fome e de guerra. E nós estamos num tempo em que podemos cantar este cântico. Vemos tantos disparates, tantas asneiras, em nome da ciência, em nome da certeza, da confiança, em nome, sobretudo, da arrogância, da falta de Deus no coração daqueles que nos governam. E como o salmista, nós temos que nos lamentar e ver, olhar que se não for a mão de Deus, o nosso futuro será bastante sombrio. A segunda leitura breve que nos é apresentada pela Igreja para esta manhã é tirada da segunda Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. E diz assim São Paulo aos Coríntios: de bom grado eu me gloriarei das minhas fraquezas, porque a força de Cristo habita em mim. Eis porque eu me descomprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias sofridas por amor de Cristo, pois quando eu me sinto fraco, então é que eu sou forte. Nesta manhã também temos uma reflexão sobre os Salmos de São John Fisher, bispo e mártir. São John Fisher viveu no século XVI, foi um dos mártires com São Tomás Moro, que na nossa cidade onde nós vivemos é tão referenciada. Há uma escola de São Tomás Moro que era o presidente da Assembleia da República, comparando com os termos de hoje, portanto, mas era o presidente das Cortes de Inglaterra quando Henrique VIII quis fundar a Igreja Evangélica e queria, por causa do seu casamento, queria o divórcio, o Papa não cedeu e, portanto, ele funda a Igreja Evangélica, mas houve gente que não aderiu. E um deles foi São John Fisher, bispo, e São Tomás Moro, um pai de família, um grande intelectual. Estes dois santos são os dois santos do dia de meus anos. São dois santos por quem eu tenho uma grande admiração, um grande amor, um grande carinho. Portanto, o seu martírio foi no dia de meus anos. E sempre durante a minha vida como sacerdote me tenho sido influenciado por estes dois homens que não tiveram medo do sofrimento, mas foram fiéis à verdade. E a Igreja Evangélica da Inglaterra está assente sobre o sangue de mártires, como São João Fisher e São Tomás Moro, além de outros. E São João Fisher faz um comentário sobre os Salmos e pede-nos para refletirmos sobre as maravilhas de Deus. Primeiramente, diz São João Fisher, primeiramente Deus, realizando muitos portentos e prodígios, libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Deu-lhe passagem a pé enxuto através do Mar Vermelho. Sustentou com o pão vindo do céu, maná e codornizes. Da pedra duríssima fez jorrar água abundante para os sedentos. Deu-lhe vitória sobre os inimigos que lhe moviam guerra. Fez com que o Jordão, contrariando o seu ímpeto, retrocedesse por algum tempo. Repartiu entre as tribos e as famílias a terra prometida.
Concedeu-lhes tudo isto com amor e generosidade. No entanto, ingratamente, aqueles homens esquecidos de tudo, desleixando e mesmo repudiando o culto a Deus, não poucas vezes se emaranharam no inominável crime da idolatria. Depois, também a nós, quando ainda pagãos íamos atrás dos ídolos mudos, ao sabor das nossas inclinações, Ele nos cortou da oliveira selvagem da gentilidade e, quebrados os ramos naturais, nos enxertou na verdadeira oliveira do povo judaico, tornando-nos participantes da graça fecunda da sua raiz. Por fim, nem sequer poupou o próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como sacrifício e oblação de suave odor, a fim de nos remir e de tomar puro e aceitável para si um povo. Todos estes factos, absolutamente certos, não são apenas provas de seu amor e de generosidade para conosco, mas também acusações. Pois ingratos, ou melhor, ultrapassando todos os limites da ingratidão, nem damos atenção ao seu amor, nem reconhecemos a grandeza dos benefícios. Rejeitamos e temos por desprezível o liberal doador de tão grandes bens. A imensa misericórdia que Ele nos mostrou incessantemente para com os pecadores não nos comove, nem nos leva a adotar uma norma de vida conforme o seu mandamento santo. Tudo isto bem merece ser escrito para as gerações futuras, em perpétua memória, e assim todos aqueles que no futuro receberem o nome de cristãos, reconhecendo a infinita bondade de Deus para conosco, não deixem nunca de celebrá-lo com louvores divinos. E São John Fisher, portanto bispo de Inglaterra no tempo de Henrique VIII, no tempo da Reforma, foi ao ser martirizado, e ele, ao escrever este bonito texto sobre os Salmos que nos deixou, estava-nos a dizer, a falar do seu sacrifício com o seu sangue que derramou por fidelidade a Jesus Cristo, à história da salvação, ao projeto de Deus. E nós hoje, no nosso mundo, somos chamados a ser fortes e não vacilar perante as tontarias, as burrices, que a falta de fé e o ateísmo e a mão do demónio tornam-se cegas. Quem o segue? E como São João Fisher, não podemos vacilar na nossa fidelidade a este convite. Eu sinto muito amor a estes santos vindos de Inglaterra, do início do protestantismo, que sendo uma coisa tão boa, tão admirável, como sempre nos tem dito, está assente sobre o sangue dos mártires. Todos aqueles que têm a força de contradizer a verdade de Deus sofrem o castigo que os homens e o demónio impõem. Então, São John Fisher e São Tomás de Moro, mas este texto foi escrito por São John Fisher, nos anima, nos dê força, que nos temos que manter fiéis aos nossos projetos, a estas nossas igrejas que os portugueses, que os imigrantes de língua portuguesa construíram por amor, por sacrifício, por testemunho. Nós temos que continuar a ser fiéis. Muitos irmãos podem vacilar e sentir-se confundidos no choque com as culturas que vão encontrando, mas aqueles que são fiéis têm que ser fiéis e ser chamados à fidelidade. Então, nesta manhã, coloquemos diante de Deus as nossas preces, rezemos por todos os doentes, todos os que estão a sofrer desta pandemia e as suas famílias, todos aqueles que partiram também nesta pandemia e das nossas comunidades,
E, ao longo dos tempos, lembremos-nos ao Senhor pelos nossos familiares, pelas nossas famílias, pelos nossos jovens, nossas crianças. Neste tempo de pandemia, quando terminar, uma das dimensões preocupantes será olharmos para as nossas crianças e jovens. O jovem e a criança não é para estar fechado, é para conviver, é para brincar, é para ter a sua vida de crescimento, de contacto com o mundo. E esta pandemia é tremendamente injusta, e a humanidade terá que saber, terá que aprofundar as razões dela, sejam naturais ou não naturais. Nós teremos que aprofundar e saber as razões desta pandemia que tanto mal está a fazer à humanidade, e sem nós termos capacidade de ver as consequências. Rezemos o Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Façamos a nossa consagração a Nossa Senhora nesta manhã. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço tudo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertence, eterna Mãe, Senhora nossa. Guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Amém. Oremos. Pai Todo-Poderoso, derramai a vossa graça em nossos corações, para que, caminhando à luz dos vossos preceitos, sigamos sempre a vós como pastor e guia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia, que o exemplo dos santos e dos mártires nos inspire nesta fase de encruzilhada, e que o salmista nos ajude a sairmos, a lutarmos por esta calamidade em que vivemos. Tanta gente ao longo da história da salvação foi chamada a viver essa calamidade. Também nós somos neste momento chamados a viver esta calamidade com força, com energia, com sabedoria, e sobretudo com a sabedoria de Deus. A todos um santo dia.